Graça e paz, boa noite. Eterno abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais uma live. Nessa noite nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos, acho que na semana retrasada, Amanda e eu, e nós resolvemos dividir em 3 partes para que o entendimento de cada ouvinte, né, seja pleno. E o nosso desejo aqui, querido, não é de te encher de informação, né, mas é injetar fé em você, conhecimento que gera fé. Então, nós falamos a primeira parte, nós falamos sobre a salvação, e hoje nós vamos falar sobre santificação, que é a parte da salvação. Amém? Na verdade, é um processo pelo qual cada um de nós entramos. Né? A salvação, eu costumo dizer que a salvação, a única parte que o ser humano entra, a salvação é com os nossos pecados. Os nossos pecados, né? Com os nossos pecados e depois com a nossa permanência. Graça e paz, Amanda, boa noite. Olá, boa noite, graça e paz. E aí, tudo bem? Não estou conseguindo te ouvir. E agora, tá ouvindo ou não? Oi. Tá ouvindo? Agora tá bom. Então top. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo na paz. E por aí? Tudo bem, graças a Jesus. Desculpa o atraso aqui, porque eu estava ajeitando algumas coisas. Aí me atrasei um pouquinho, tá? Imagina, tranquilo. Então, só recapitulando aqui, falamos um pouco sobre a salvação. Vamos fazer uma recapitulação, algumas coisas bem rápidas aqui, para falarmos sobre santificação. E se Jesus não voltar até... talvez, não sei, semana que vem, outra semana, vamos falar sobre glorificação, se der para falar sobre santificação hoje. Eu vou deixar a Amanda falar um pouco mais, porque eu estou mais cansado do que o cansaço. E quando eu estou cansado, cara, meu raciocínio fica muito lento. É mesmo? Muito lento. Quando a gente... Mas vai dar bom. É verdade. Não entendi. Tá tudo certo por aí? Sim. Não, esse assunto que a gente vai abordar hoje é muito... eu particularmente gosto muito. Desde que eu me converti, o Senhor tem me levado bastante para esse caminho, sabe? Muito mais do que para o Evangelho da Graça, sabe assim? Mas para o Evangelho do Reino mesmo. Porque se a gente for ver ao longo da história, né? Da história da igreja, a gente está numa fase, num período onde todo mundo diz, né, que a gente está no período da igreja de Laodiceia, onde a gente está colocando Jesus para fora, né? E ele está batendo na porta, está querendo entrar. E nisso, todo esse entrar, esse restaurar, esse fazer com que o corpo, né, de Cristo volte a ficar vivo de novo. A gente vê que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, tá uma igreja morta, né? Igual o Senhor estava falando para o profeta sobre os ossos secos, né? Então, os ossos estavam secos, mas quando ele profetizava, aquilo ganhava vida. E é exatamente isso que faz com que a gente ganhe vida, né? Quando o Senhor, ele vive através das nossas vidas, né? Quando a gente abre espaço para o Espírito Santo. E é isso que a gente vai falar, né, nessa noite. E eu não sei, Marcelo, você quer falar um pouquinho, recapitular só o que a gente falou na semana passada, ou já entramos no assunto? Eu acharia interessante, sim, acho interessante. Só deixar alguns recados aqui e a gente começa a queimar em nome de Jesus. Então... Quero estar abençoando aqui a irmã Ana Elisa, o irmão Marcos, Flávio, que estamos abençoando com a sua presença aqui. Peço que vocês estejam compartilhando essa live também, né, divulgando o que está sendo feito aqui em nome de Jesus. Irmão Júnior também, que a Eterna abençoe a vida de vocês poderosamente. O Senhor enche a casa de vocês, assim como está enchendo esse lugar, e creio que é a casa da Amanda também. É a presença dele que nos dá notoriedade no que falar, né?
É Ele que nos capacita, é Ele que nos inspira, é Ele que usa a nossa voz, que Ele tome, Amanda, os nossos lábios nessa noite, como Ele tomou os lábios de Isaías, para profetizar. Como eu tenho dito aqui, que sejamos uma voz que clama no deserto, né? Amém. Mas que sejamos uma voz. Eu peço a vocês também de casa que se inscrevam no canal MP Podcast. Amanhã nós vamos estar falando sobre o assunto ansiedade, como vencer a ansiedade. Identificar e vencer a ansiedade. Vamos estar falando sobre isso amanhã também, em nome de Jesus. Você quer falar alguma coisa sobre o estudo passado? Você quer que eu fale? Vamos junto, pode começar aí, depois a gente vai se complementando aqui. Então, assim, eu creio, né? Tanto é que quando eu falei com a Amanda, você quer falar sobre o quê? E a Amanda falou sobre salvação. Eu falei, boa. Não sei se muitos crentes vão entender, né? Porque, tô brincando. Mas, assim, infelizmente, as doutrinas, né? A sã doutrina, ela tem sido, como você falou, de tirar Jesus da igreja, né? Do centro. A sã doutrina tem sido tirada dos púlpitos, né? Os púlpitos têm sido tudo menos momentos de ensino. Né? Infelizmente, não é uma realidade em todas as igrejas, nós entendemos, mas, caraca, tá demais. Então, nós falamos sobre a salvação, porque o Filho de Deus tem que ter, cara, consciência da salvação e certeza da salvação. Eu tenho que ter certeza da minha salvação. Eu não posso ter certeza da salvação da Amanda, né? Mas o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou o Filho. Então, eu preciso ter essa certeza. E nós falamos um pouquinho que quando Paulo aplica essa certeza como uma arma sobre a mente do cristão, ele aplicou a salvação como capacete. Ou seja, todo discípulo de Jesus que entendeu, pelo menos, vamos dizer assim, 50% do que é a salvação, a mente dele está protegida. Nada mais o ganha. Né? Setas malignas não ganham, ou seja, falsas doutrinas, enfim, qualquer tipo de assunto que não seja o evangelho, qualquer heresia, não ganha mais. Nenhuma religião vai ganhar mais, porque a mente dele está protegida pela salvação. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E quando você descobre o que é a salvação, como funciona o plano de salvação, esse medo vai embora. E olha que interessante, eu sempre quando digo isso, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. É o processo de santificação que nós vamos falar nessa noite. Ele lança fora todo medo. E os pregadores ficam enxertando medo nas pessoas. Sim. Entende? Então o evangelho vai lançando fora o medo da condenação, medo do inferno, medo da morte eterna. A salvação te dando respaldo, resposta para tudo isso. E os falsos pregadores lançando medo. Olha por que isso, olha aquilo. Então nós falamos um pouco sobre a salvação para deixar o coração daquele que nos viu. Tem até um vídeo lá no canal MP Podcast, a primeira parte. Então nós falamos um pouco sobre a salvação com essa intenção. Né? De trazer paz para o seu coração, de trazer descanso, de continuar amando ou amar muito mais Jesus do que a gente quer falar um pouco. Amém, é verdade. Aquilo que você estava falando, né, que os falsos profetas, né, os falsos pregadores, eles ficam enxertando medo nas pessoas, porque é muito mais fácil você doutrinar e você fazer com que a pessoa siga na igreja, siga indo na igreja, se você coloca para ela que se ela não fizer tal coisa, ela pode perder a salvação ou não. Então, é muito mais fácil, né, para um líder, assim, ao invés de falar que a pessoa é livre, que ela pode fazer o que ela quiser, mas nem tudo convém ela fazer, as pessoas podem se desviar da igreja quando elas não têm o entendimento, quando elas são, vamos dizer assim, não tão maduras na fé, sabe? Então, isso faz com que as pessoas elas fiquem indo de um lado para o outro, vamos dizer assim. Por isso que é muito importante a palavra, como você estava dizendo, que a igreja, ela abriu mão da palavra, abriu mão do ensino para as pessoas. E quando você ensina, a palavra te liberta. Você não fica preso a nada. Então, é por isso que a gente precisa trazer de volta a palavra, a gente precisa trazer de volta a revelação do Espírito para realmente deixar as pessoas seguras em Cristo. Né? Porque Ele já fez toda a obra da nossa salvação. Ele esvaziou da sua glória, Ele veio, Ele nos comprou. E quando a gente entende que todos nós pecamos, todo mundo, nenhum homem, a não ser Jesus, todo mundo foi destituído da glória de Deus. Então, o que é destituído? Né? É tirar algo que já era seu. É tirar o que você possuía.
Então, foi tirado isso de você. E quando a gente começa a entender isso, que Adão, ele era a extensão de Deus aqui na Terra, ele era a imagem e semelhança de Deus aqui, e isso foi tirado dele, consequentemente tirado de nós também, a gente começa a perceber que tem um abismo aí entre nós e Deus, e que a gente precisa de alguém. A gente precisa de um salvador, a gente precisa de um remidor. Então, o que a gente estava falando na live passada era mais ou menos isso, né? Onde nós estamos? Nós estamos em Adão, onde a gente tem condenação, onde o pecado, onde a lei nos condena, ou nós estamos em Cristo, né? Porque quem está em Cristo, nenhuma condenação há. E é isso. Eu estava até relendo aqui o meu esboço da live passada, tem muitos versículos, muitos ensinos mesmo da própria palavra, da Bíblia, explicando a Bíblia. E que seria muito legal mesmo as pessoas que não assistirem verem o contexto inteiro, sabe? Verem cada palavra, cada versículo, porque como a gente vai falar aqui rapidamente, pode ser que a gente pule alguma coisa muito importante que seria legal, sabe? Pegar o todo. Sim. E é isso. Para começar a entrar no assunto, não sei se você quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Não, é isso mesmo. Então, você no canal MP Podcast tem a primeira parte, que fala sobre salvação. Essa é uma série de 3 mensagens, pelo menos assim, achamos, né? Então, é salvação, santificação e glorificação. Aí eu vou fazer aqui só uma ponte entre o que nós falamos e o que nós vamos falar hoje. Isso. Aí, e se o Senhor permitir falarmos num outro dia. Eu gosto de dividir, fazer as pessoas que me ouvem entender como funciona a salvação da forma bem temática. O Senhor ele usou uma alegoria para mostrar para aqueles gerações futuras, né, que somos nós e outros que vão vir, como funciona a salvação basicamente dito. Eu gosto de usar o texto do Êxodo. Ou seja, Moisés, ele não é só Moisés que vai libertar o povo, né? O povo está cativo no Egito. E o Eterno vai usar Moisés e Arão para libertar o povo. Moisés, ele tem a revelação, Moisés revela o Eterno e Arão fala por intermédio de Moisés, né? É assim que funciona. Moisés não falava nada, Arão que falava. Moisés é a tipologia de Cristo. Ele é o libertador. Arão é a tipologia do Espírito Santo, o qual traduz para cada discípulo dele a vontade do Criador. Então, Jesus, né, que trouxe, Jesus revelou o Pai, e agora o Espírito Santo ele vai convencer o pecador. Amém? Então, o Egito funciona basicamente como uma prisão espiritual. São os seres humanos, como a Amanda disse aqui, recapitulando, Adão, que estão mortos. Né? O Egito é um lugar de escravidão. O Senhor Jesus diz que tudo aquilo que te vence, você se torna um escravo dele, você passa a servi-lo, casa da escravidão. Então, o Egito é como se fosse a realidade de todos aqueles que não estão salvos ainda. Então, o Senhor, o Eterno, envia Moisés e Arão, ou seja, enviou Jesus para nos salvar e o Espírito Santo para nos falar, porque é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Senhor nos tira do Egito. É a salvação. Note que ele nos salva primeiro. Né? Tem todo aquele ritual ali do Cordeiro, da Páscoa, né? Que vai anteceder, mas não dá para falar agora. Então, pela morte do Cordeiro e o sangue do Cordeiro, eles saem do Egito. Quando eles saem do Egito, eles não vão entrar em Canaã diretamente. E Canaã é o céu, podemos dizer assim. Uma forma bem temática, lógico, né? É a promessa, né? A terra prometida. Mas do Egito até a Canaã vai ter o deserto. Então, o Egito, tirado do Egito é salvação. Agora eles estão peregrinando no deserto. É no deserto que esse povo vai ser santificado. Aí o que é interessante, nós falamos sobre isso. Interessante que note que o Senhor já os salvou do Egito. Eles passaram pelo Mar Vermelho, que é a tipologia do batismo. Passaram pelo batismo, são novas criaturas, né? Vamos dizer assim, nova criatura. Agora tem um novo processo. Não é mais sair do Egito, porque eles já saíram do Egito. Agora é tirar o Egito de cada um deles. Isso é santificação. Por que tem que tirar o Egito? É mais difícil tirar o Egito de cada um deles do que foi para Deus ter tirado todo mundo lá do Egito. Não é verdade? E você vai ver que, né, no caso, olha, isso é muito sério, no caso literal da coisa ali, só 2 homens, né, que saíram do Egito entraram na promessa e as crianças que saíram do Egito. E os que nasceram no deserto. Né? Ou seja, dos que saíram do Egito, só aqueles que saíram crianças e cresceram no deserto. Né? Marcelo, tem uma coisa bem interessante nisso, né, para pegar dessa alegoria que você está falando,
que teve vários momentos que eles falaram, ah, vamos voltar para o deserto, vamos voltar para o Egito, porque lá a gente tinha um monte de coisa, a gente fazia um monte de coisa, e nem se eles quisessem, né? Mesmo eles querendo voltar para o Egito, eles não voltaram para o Egito. Não pode. Então, isso também faz com que a gente consiga ter essa firmeza, essa certeza de que nem que a gente queira, a gente vai voltar para a escravidão, né? A gente vai voltar lá para a condenação, na verdade. Então, o nosso espírito foi recriado. Independente daquilo que a gente faça ou não, a gente está salvo porque a gente é a habitação do Espírito Santo, né? Então, todas as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nova natureza, nova criatura. E é interessante isso que você falou. Paulo diz, eu não sei qual é a carta que Paulo fala sobre isso, que a nossa salvação, né, a nossa herança está guardada em Cristo. Nas regiões celestiais guardada em Cristo. Por quê? O que o seu Paulo está querendo dizer? Que a nossa salvação agora não está... Adão ele tinha salvação em si, né? Ou seja, Adão era responsável pela sua salvação. Por isso que ele negociou. Nós não temos nem mais esse direito, porque a salvação não está em nós, está em Cristo. E no caso do deserto é interessante porque um dos, não vou dizer mandamento, mas uma das regras era o seguinte, não posso dizer mandamento, o povo tinha que seguir o mover da nuvem ou da coluna de fogo. E Moisés, que a nuvem e a coluna de fogo representam o Espírito Santo de novo, né? E Moisés e Jesus, ou seja, não tem como eles escolherem para onde querem ir, eles têm que seguir o mestre, tem que seguir. Então, é o que você falou, não tem, nem para pecar a gente presta mais, porque não tem como. Porque o morto ele vai pecar com prazer, né? Vai pecar com prazer. Mas nós que nascemos de novo, nós não temos paz, nós podemos desfrutar do prazer do pecado, mas não vamos desfrutar da paz, né? Então é só isso. Então a santidade ela vai fazer com que o povo, que o Senhor tire o deserto, o Egito de dentro do coração do povo, o Egito de dentro dos seus discípulos. Amém? Porque eu passo para você agora, tinha passou. Porque o Senhor, a terra é a herança deles. Mas se eles entrassem na terra com a mentalidade que eles tinham, eles estavam acostumados a servir, mente de escravos, né? Então a terra que era deles, eles iam negociar com os gigantes. Não tem briga não. Uma parte é para vocês, outra parte é para a gente. E a terra era toda deles. Então, mais ou menos assim é a salvação. Se fosse depender da gente, a gente ia negociar a salvação, que depende de nós. Então a santificação é para nos manter focado em Moisés ou em Cristo e desfrutar de tudo que ele fez, né? Amém. Acho que é mais ou menos isso. Amém? Amém. Então, só complementando, a salvação fala dessa mudança de natureza, né? Da gente estar em Adão, morto, e agora a gente está vivo através de Cristo. E santificação fala de mudança de comportamento. Fala dos hábitos que a gente precisa deixar para trás, hábitos que antes a gente praticava e era tudo bem, porque condizia com aquilo que a gente era, mas agora não mais. Né? Agora que nós estamos vivos, que nós somos habitação do Espírito Santo, tem muitas atitudes que a gente ainda continua tendo que não condiz mais com quem a gente verdadeiramente é em Cristo. Então, santificação fala disso, né? Como você estava falando, de realmente tirar o Egito, tirar a mentalidade do Egito. Paulo fala isso para Romanos, né? Transformar a nossa mente, realmente, aquilo que a gente pensava, agora não faz mais sentido. Realmente deixar o Espírito Santo imprimir o caráter e a mente de Cristo em nós. Né? A santificação fala disso. E se a gente não conseguir ver com clareza a diferença entre salvação e esse reino, né, do Messias, porque Jesus ele é apresentado como cordeiro, mas ele também é apresentado como rei, né, como o Senhor. E se a gente se a gente não conseguir compreender isso, a gente vai ter muita dificuldade de entender algumas passagens da Bíblia. Por isso que tem muita gente que pega versículos, passagens da palavra falando a respeito de recompensa, e eles acham que recompensa é para salvação. Tipo, eu preciso fazer, porque senão eu vou perder aquilo que eu ganhei. Né? Como que você perde uma coisa que você ganhou? Por aquilo que você faz, sabe? Então, se a gente não tiver muito claro isso, a gente não consegue amadurecer. Então, por isso que é muito maravilhoso, assim, o Senhor mesmo ter instruído a gente para falar disso, porque quando a gente traz isso para a vida das pessoas, isso traz maturidade, né? Isso faz com que as pessoas não mais fiquem sendo jogadas de um lado para o outro, né? Falaram isso aqui lá em tal lugar. Eu vou para lá. Agora falaram isso aqui em tal lugar.
vou para cá, né? Aquilo que Paulo fala. As pessoas estão centradas e elas vão saber discernir aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade, né? Quando as pessoas quando estiverem em algum lugar ouvindo pessoas que estão falando da palavra, elas vão saber discernir se aquilo é bíblico ou se aquilo não é bíblico. E isso é muito importante, porque quando a gente não sabe o que a Bíblia diz, as pessoas enganam a gente facilmente, né? Então a gente começa a acreditar em tudo o que a gente escuta por aí, né? O que a gente lê, o que a gente ouve. Sim. E muitas pessoas também, a gente já até conversou disso, né, Marcelo, em áudios. Muitas pessoas falam assim, ai, mas não pode ter só... não tem dois evangelhos, né? Que é o evangelho da graça e o evangelho do reino. Realmente, não tem dois evangelhos. Evangelho é um evangelho, uma verdade, um caminho, mas assim como várias coisas na palavra tem vários, uma coisa tem vários aspectos, exatamente o que acontece com o evangelho. Ele tem dois aspectos, né? Que é o aspecto da salvação, que é pregado para a luz entrar no meio das trevas, que é pregado para as pessoas que estão no mundo conhecerem a Jesus, entregarem sua vida para Jesus, e tem o evangelho do reino, que é o evangelho pregado para a própria igreja, que é o evangelho pregado para a santificação da igreja. O Senhor fala, ele fala, sejam santos como eu sou santo. Então a gente precisa buscar a nossa santidade. E um engano muito grande é a gente estar sempre achando que nós precisamos buscar a nossa salvação. E isso é um engano, né, do inimigo, de Satanás mesmo, para que mudando o nosso foco naquilo que realmente importa. Porque não importa mais para nós, eu tenho certeza da minha salvação, não importa mais para mim. Aleluia. Eu não sou mais uma pecadora tentando ser salva, entende? Eu tô aqui agora tentando ser santa e diariamente, né? Igual Jesus fala, pega a sua cruz, né, diariamente e vem me seguir. Então, é isso que a gente não pode deixar, né? Que a gente tem que trazer de novo esses ensinos bíblicos para as pessoas, né? Porque quer complementar alguma coisa, Marcelo? Quer falar? Não sei se... Não, tá ótimo. Estou tentando aqui. Amém, então, amém. Então, eu até anotei aqui nos meus esboços que João Batista e Jesus, eles iniciaram o ministério deles falando do reino. Em nenhum momento Jesus ele fala da graça. Em nenhum momento, no ministério público dele, Jesus ele chega falando do reino. Separei Mateus 3, de 1 a 2, fala assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Então, tinha um reino que estava para vir, né? Um reino estava chegando, e Jesus, né, quando ele ia pregar também em Mateus 4, ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o primeiro contato que nós, gentios, temos com o Senhor é que ele é amor, que ele nos salvou, que ele é o Cordeiro de Deus. Mas quando a gente tem isso já como sendo a nossa base, a base da nossa fé, a gente não dá pra gente paralisar e achar que acabou. A gente precisa avançar. A gente precisa ser parecido com aquele que nos salvou. A gente precisa buscar, a gente precisa buscar e ansiar por isso para que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus em nós, né? Vejam Cristo em nós e não mais a Amanda que era, a Amanda que fazia tal coisa ou fazia tal coisa. Né? Tem que ser a Amanda agora que, nem parece mais Amanda. Quem é aquele que está expressando? Quem é aquele que está sendo manifestado na Amanda, sabe? Eu quero conhecer, porque isso é muito lindo, porque as pessoas os ímpios, vamos dizer assim, aqueles que não acreditam em Jesus, eles não leem a Bíblia. Eles vão ler a Bíblia através da nossa vida. E se a gente for cristãos e pessoas que acreditam em Jesus, que são iguais, né? Que se moldaram, que se ajustaram ao mundo, tanto faz. As pessoas, até muita gente fala assim, mas tal pastor, tal fulano de tal, né? Nem compensa, porque são pessoas que se parecem com o mundo e não fazem a diferença, né? Não são realmente o sal da terra e a luz do mundo. E aí, falamos também na live passada sobre a conversa de Jesus com Nicodemos. Eu não sei se eu estou indo muito rápido, Marcelo, mas...
Fique à vontade. À vontade. Amém. Na conversa de Jesus com Nicodemos, lá em João 3, do versículo 3 a 6. Eu vou ler. Posso ler? O versículo você quer ler? Porque a Bíblia, ela fala, né, esse trecho da palavra é uma curta conversa que eles têm, mas é uma revelação gigantesca, porque nessa curta conversa, Jesus ele fala tanto da salvação quanto da santificação. Tanto de você ver o reino, mas de você também entrar no reino. Aleluia. Diz assim, Jesus respondeu-lhe, em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu, em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então aqui Jesus, ele fala duas coisas para Nicodemos. Ele fala que quem não nascer de novo não pode ver o reino. Então, aquele que não nasce de novo, aquele que não reconhece Jesus como Senhor, ele não vai nem ver o reino do Messias, vamos dizer assim. Mas Jesus, ele não para por aí, né? Porque, por exemplo, antes da gente ver o reino, da gente ver Jesus como Senhor, a gente precisa ver ele como Cordeiro. A gente precisa ver que a gente tinha uma dívida com Deus, porque a gente não pecou. A gente tinha uma dívida com Deus, não uma dívida com o inimigo. A gente pecou, a gente perdeu a comunhão com Deus, entende? Então a gente precisa entender e perceber o quão afastado nós estávamos dele e reconhecer que o único caminho para chegar novamente até Deus, né, até o Senhor, é através de Jesus. E quando isso acontece, o nosso espírito é recriado, nós somos selados com o Espírito Santo, né, com o Espírito Santo da promessa, e ele vem habitar dentro de nós. E assim a gente tem o direito de ver o reino. A gente pode ver o reino de Deus, a gente pode ver a porta do reino, né? E esse reino, ele não é a vida eterna. Esse reino, fala lá em Apocalipse, é um reino de 1000 anos do Messias aqui na Terra. Do mesmo jeito que o Senhor, que Jesus glorificou a Deus aqui na Terra, Deus também vai glorificar o Messias aqui na Terra. Mas o que acontece, né, para eu entrar no reino? O que Jesus fala para Nicodemos a respeito de entrar no reino? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Então, se eu não nascer de novo, eu nem vejo. Agora que eu nasci de novo, eu tô vendo, mas ver significa que eu vou entrar? Não, né? Não significa. Eu preciso nascer da água e nascer do Espírito para conseguir entrar no reino. Então, eu preciso passar pelo batismo, assim como o pessoal que saiu lá do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho ali representando o batismo. Eu preciso descer as águas do batismo, né? Para o meu velho homem morrer ali e eu ser revestido de Cristo. Mas eu também preciso ser cheio do Espírito Santo. Né? Não dá para eu entrar no reino do Messias, não dá para eu participar do reino com mentalidade de escravo, com mentalidade de Egito, vamos dizer assim. Então eu preciso abrir mão de mim mesmo, né? Abrir mão de quem eu sou e deixar o Espírito Santo invadir o meu ser inteiro com Cristo. Né? Então, por isso que a gente tem que ler e meditar da palavra dia e noite. O Senhor falou para Josué, né? Medita nessa palavra de dia e de noite, não desvia dela nem para a direita nem para a esquerda. Então, isso que faz a gente se santificar. Quando a gente começa a manifestar aquele que já habita em nós. Né? A gente estava comentando também na live passada a respeito de Adão, né? Que quando o Senhor fala para ele do fruto, que eles não poderiam comer o fruto, o Senhor fala isso, é uma revelação tremenda, né? Que você mesmo falou, morrendo morrerás. Então, se você morrer, você vai comer, o seu espírito vai morrer e o seu corpo também vai morrer. Porque a gente foi criado mortal para viver eternamente. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Eles morreram no espírito e morreram na carne, mas agora a gente está no processo inverso. O nosso espírito está vivo, mas o nosso corpo, o nosso membro, todo o resto está morto. E precisa ter essa vivificação do resto, sabe?
realmente essa água que está no nosso espírito precisa invadir para todo o nosso ser. Amém. Glória a Deus. É isso que precisa. Nossa, estou toda arrepiada. Deixa fluir. Aleluia. Amém. E isso, esse deixar o Espírito Santo invadir todo o nosso ser para começar a expressar Cristo, não é de graça, vamos dizer assim. Não é o Senhor que nos dá isso. Ele quer fazer isso conosco, né? A palavra diz que sem Ele a gente não pode fazer nada. Então não vai ser nós que vamos nos santificar. É Ele nos santificando, mas nós permitindo. A gente precisa permitir porque a gente tem uma escolha. A gente pode dizer não para o Espírito Santo. A gente pode ser salvo e falar assim, beleza, Espírito Santo, tô salvo, mas eu não quero saber de nada. A gente pode. Só que como que a gente faz isso? Sabe? Eu não sei. Quando a gente começa a passar tempo com o Senhor, quando a gente começa a realmente conhecer quem Ele é, conhecer o que Ele gosta, o que Ele não gosta, a gente não quer mais fazer as coisas que deixam Ele triste. A gente não quer mais fazer as coisas que desagradam Ele. E, consequentemente, isso vai fazendo com que a gente siga aquilo que Ele fala, com que a gente vá parando de dar ouvidos para a nossa alma, para aquilo que a gente quer, né? Para aquilo que os nossos olhos veem, e começa a olhar o Espírito Santo, começa a olhar aquilo que Ele está falando para nós, sabe? Começa a olhar Cristo, porque o Espírito Santo revela Cristo, né? Ele não fala dele mesmo, ele fala de Cristo. E tem um versículo aqui em 1 Coríntios. Antes, aquilo que eu estava falando no começo da live. Lucas 9, 23. Jesus ele fala, né? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, isso é santificação. Você precisa negar você mesmo. E não é fazer isso uma vez. Você precisa fazer isso todos os dias. Todos os dias você precisa pegar a sua cruz, né? Qual é a sua cruz? A sua cruz qual é a sua fraqueza, vamos dizer assim? Sua fraqueza é bebida? Sua fraqueza é mentira? Sua fraqueza é fofoca? Pega ela, né? Pega essa cruz, crucifica ela e segue atrás de Jesus. Vai negando isso. Vai negando as suas vontades, vai negando, vai crucificando, né, elas e vai seguindo a Jesus. Então, o objetivo desse evangelho do reino é para gerar pessoas vencedoras, para gerar pessoas parecidas com Jesus, né? A palavra diz que nós somos predestinados para serem filhos amadurecidos, né? Filhos ruiós, que a palavra fala, né? Sim. Então, não é só para ser filho, né? A gente aceitou Jesus, a gente é filho de Deus, mas é para a gente ser filho à imagem e semelhança de Jesus, né? A gente realmente expressando Ele aqui na Terra. E aqui, em 1 Coríntios 3, do versículo 11 ao 17, mas eu quero só pegar o final, né, desses versículos, fala que vocês não sabem que vocês são santuários de Deus? O Espírito de Deus habita em vós. Olha isso. Isso é maravilhoso. Todos os profetas do Antigo Testamento, todos aqueles, porque o Espírito Santo, ele manifestava naquele tempo, mas ele só habitou dentro das pessoas depois da manifestação de Jesus, depois de que Jesus veio aqui na Terra, que Deus se dispensou para dentro do homem. Antes, Deus falava... Oi? Era visitação, né? Visitação do Espírito. Exatamente. Antes eles visitavam e aquelas pessoas ansiavam para aquilo que a gente tem hoje e muitas vezes a gente não dá nem bola. Né? Eu estava lendo um livro, né? E ele estava falando que o maior engano que Satanás implantou também na mente das pessoas foi de rebaixar o Espírito Santo, de falar que ele é o terceiro, não é muito importante, ele está aqui, mas tanto faz. Ele é o poder de Deus. Ele estava na criação, né? O Espírito se movia entre as águas, então ele é muito importante. Ele é Senhor Espírito Santo, ele não é só o Espírito Santo. Então, o Senhor Espírito Santo habita em nós. E como é que a gente, sendo templo dele, a gente vai fazer as coisas para desagradar o nosso dono? Né? Porque é basicamente isso, ele é o nosso dono. Né? Como é que a gente vai fazer algo para deixá-lo triste? Né? Isso é muito forte, porque muitas vezes a gente faz isso. Né? Muitas vezes a gente...
tanto faz, pode ser. Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo ali. E isso vai cada vez mais entristecendo o Espírito Santo, e a palavra é muito clara, né? Não entristeçam o meu espírito, né? Não apaguem a chama do meu espírito. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente, será que eu quero ler a Bíblia hoje? Não, acho que hoje eu vou assistir um filme, eu vou fazer tal coisa. Vai sempre deixando Deus pro final. Quando isso está acontecendo na nossa vida, a gente pode ter a certeza de que a gente está entristecendo ele, de que a gente não está seguindo aquilo que ele quer, porque todas as vezes que a gente tem o desejo, que a gente tem fome e sede de estar numa live, assim, ouvindo da palavra, de estar lendo a Bíblia, não somos nós, é o Espírito Santo em nós, porque a gente tende para o pecado, né? A nossa carne, Paulo, ele fala da luta diária, né, que a gente passa entre a carne militando com o Espírito e a lei do nosso interior que anseia e deseja as coisas de Deus, né? Então é o Espírito Santo em nós que deseja que a gente busque a Deus. Então, quando a gente começa a discernir isso, quando a gente começa a amadurecer, vamos ser bem claros assim, né? Quando a gente começa a ter esse amadurecer mesmo, a gente passa a ouvir mais, a ser mais sensível à voz dele e não querendo mais entristecê-lo. Sei, Marcelo, você quer falar alguma coisa? Quero só fazer um apanhado do que você falou, mas vou ser bem rápido aqui. Só para posicionar aqueles que nos ouvem. Né? Quando você mencionou sobre a salvação, os que aceitam a salvação, não os que aceitam. O Senhor ele diz assim, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Né? Essa expressão, acho que, se não me engano, é em grego que Jesus lhe deu essa palavra, que significa, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, significa que os escolhidos ali, muitos são chamados, mas poucos participam. Escolhidos ali é participação do que ele fez. Né? Isso que você vai ver que eram cerca de 3.000 discípulos que seguiam Jesus. Flávio José diz isso, cerca de 3.000. Mas apenas 3 viram Jesus glorificado, né? No monte transfigurado, né? No monte da transfiguração. Por quê? Muitos foram chamados, mas poucos desfrutam. Os mais isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso demais. Interessante então, por que a santificação? A santificação é uma forma que o Senhor criou, vou usar essa expressão, uma forma que o Senhor criou para que você desfrute. Aqui, a santificação é o que te habilita a trabalhar no reino. Entende? Trabalhar no reino vai te habilitar. Essa é a santificação. E a recompensa vem depois. Então, nós não trabalhamos para a salvação. Nós só trabalhamos porque fomos salvos. É a parábola do trabalhador, né? Que sai para chamar trabalhadores que não estavam sem ter o que fazer. Uma vida vã, sem sentido nenhum. Ele dá sentido, dá uma missão, dá um propósito para a vida deles e no final do dia dá uma recompensa para cada um deles. Então, bendito seja Jesus. O reino é um presente. Primeiro para os judeus, depois para os gentios. Isso aqui é lindo demais. Quando Moisés sai do Egito, Moisés não sai do Egito somente com hebreus. Moisés sai do Egito, de acordo com a cultura judaica, com 70 nações. Além de Israel, há 70 nações ali, acompanhando Moisés. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, também ali há 70 nações. Judeus de 70 nações também. Quando Moisés sai do Egito, leva essas 70 nações, é no deserto que o Senhor vai separar joio e trigo. É no deserto. E é interessante demais. Por que, quando você falou, por que é um evangelho somos com 2 ramificações? Porque, de uma certa forma, o Senhor tem promessas para os judeus e promessas para os gentios. O plano do Senhor nunca foi somente os judeus, sempre foi os gentios. E é interessante que, da geração que saiu do Egito, adulto com a idade, né? Alcançou a idade adulta, saiu do Egito, somente Josué e Caleb. Josué é judeu, Caleb não é judeu. Então você vê um judeu e um gentil herdando a promessa. Bendito seja Jesus. Né? Ou seja, é o que o Senhor falou. É os judeus e os gentios. É a igreja entrando e herdando uma promessa. Então a santificação foi, você vê, Caleb dentro de 40 anos, cara, e quando quando ele vai tomar posse da terra, Caleb vai falar assim, eu estou aqui com o mesmo vigor, com a mesma fé que eu tinha 40 anos atrás. Ou seja, Senhor, todo o deserto que desconstruiu pessoas, construiu em mim teu caráter, o teu entendimento. Davi diz assim, foi-me bom ter sido afligido, porque assim eu aprendi a guardar os teus mandamentos. Então a aflição, o calor do deserto, a solidão do deserto, a escassez do deserto, o seio do deserto não é vida fácil.
O deserto, ou você depende do seu Criador, ou você morre no deserto. Sem mim, nada podeis fazer. Não é algumas coisas, amor. Não, isso aqui, Senhor, deixa que eu dou conta. Não, cara. Sem mim, por que tem muita gente caindo? Porque tem muita gente tentando vencer a luta na força do braço. Sim. Você falou aí, eu lembrei de uma desculpa que eu ouço muito. As pessoas falam assim, que é muito difícil lutar contra o pecado. Difícil é, mas é possível não. Sim. E outra coisa, Paulo diz em Gálatas, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, por favor. Estou com um raciocínio muito lento. Paulo diz assim que, de maneira nenhuma, aqueles que vivem pelo Espírito perdem para a carne. Se eu estou perdendo para a carne é porque eu não estou vivendo no Espírito. Sim. Entende? Então, quando ele fala das duas ramificações ali, por quê? Porque os judeus é a promessa original, é o reino. Quando nós chegamos aqui em João, então a santificação é para quê? É para que nós sejamos galardoados naquele grande dia. Isso é interessante demais, porque a promessa do reino é para os judeus. Mas quem vai exercer governo no milênio são os gentios. É a igreja. Sim. Porque... A igreja venceu, né? Aí deixa eu falar sobre a glorificação. Por que claro que na igreja tem judeus também. Eu digo assim, a igreja é a esposa de Cristo. Eu digo que os judeus é a esposa do Pai. Mas, enfim. Então, assim, Paulo não diz que nós temos que trilhar essa jornada que já nos foi proposta para sermos salvos. Não, Paulo diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Então, chega um homem cheio de mazelas, né? Nasce de novo, mas como você recapitulou, nascido no Espírito, mas tendo que ser santificado na carne. Uhum. E aí, pelo menos deveria ser assim, a minha vida, numa análise minha, com base no evangelho que eu creio, tem que ser um crescimento. Eu tenho que olhar para um ano atrás, por mais que seja uma coisa só, mas tem que haver um crescimento. Entendeu? Não posso ser mais o mesmo, senão tem algo errado. E nunca tem a ver com o mestre. Eu vou ter que passar para você. E aí, quando chegamos em João, você lê, olha que coisa maravilhosa. Quando vai ter encontro com Nicodemos, ele vai liberar várias pérolas aqui. E uma das pérolas que ele libera é a seguinte, no capítulo 3, né? João 3, verso 3, primeiro ele deixa Nicodemos falar, né? Porque é sempre assim, a gente chega falando, o Flávio está nos vendo aqui, ele falou assim que a oração funciona assim, você entra sabendo o que vai falar, mas sai, como é que é? Eu acho que é isso. Põe aí, Flávio, no comentário que você disse. Na oração você só sabe como vai entrar, mas não sabe como vai sair. Uma coisa assim. Porque você entra com as suas coisas e sai com as coisas dele. Aí ele diz aqui, ó, verso 3, Jesus respondeu-lhe, declarando, em verdade e em verdade. Nunca um rabino diz em verdade duas vezes. Nunca disse. Até nisso aqui Jesus está revolucionando a forma de ensinar. Em verdade e em verdade. Os judeus não falam, né? Duas vezes a mesma coisa. Até está falando com o discipulado na terça-feira, que um judeu, quando ele quer chamar algo de santo, ele diz santo. E isso, por isso que o nome do santo lugar é santo lugar, porque é um lugar santo. O judeu só deu a palavra santo, só repetiu a palavra santo, se referindo ao santo dos santos. É a única vez que você vai ouvir um judeu falando santo duas vezes. Agora, quando Isaías, no capítulo 6, tem a visão do Rei da Glória, eles declaram santo, santo 3 vezes, mas por toda a eternidade. Tem noção do que é a santidade dele? Então, no verso 13, ele diz assim, em verdade, vos asseguro, se alguém não nascer de novo, e olha só, interessante, ele está falando no plural aqui. Ele está conversando com Nicodemos, mas ele sabe que a conversa que Nicodemos é apenas o meio pelo qual ele vai alcançar todo o sinédrio. Uhum. Ele vai usar Nicodemos, ele está falando, porque Nicodemos ele começa falando Nicodemos, Rabi, verso 2, Rabi, bem sabemos que és mestre, bem sabemos, ele está sozinho, ele está falando pelo sinédrio, entendeu? Ele está representando o sinédrio, não teve coragem de ir até mesmo o Messias, mas assim, você tem que ter. Deixa eu deixar essa mensagem aqui. Ainda que muitos que proferem a mesma fé que você profere estão caindo, estão envergonhando o evangelho, cara, que você decida ser diferente. Como a Amanda disse bem aqui. Amém? A salvação é para todos, mas ela é individual no sentido de escolha, de posicionamento. Aí Jesus diz assim, na verdade, vos asseguro, quem não nascer de novo não pode ver o reino. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Aí o verso 5, ó, Jesus diz novamente, em verdade, vos asseguro, quem não nascer de novo não pode, nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino. Primeiramente é ver, depois é entrar. Por quê? O ver aqui era o próprio reino na frente dele. Uhum. Jesus é o reino, né? Nesse tempo histórico aqui, contexto histórico, Jesus era o reino. O reino estava em Cristo. Uhum. Né?
Então, se Nicodemos não reconhecesse isso, um dia a gente falou que é a água, aqui o batismo, mas enfim. Então, sem santificação, ninguém pode ver o reino. E Nicodemos está falando para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode viver. Você não vai conseguir me ver se você não nascer de novo. Se você não abrir mão de todo o seu sistema religioso, ou seja, de tudo que construíram aqui em você, você não pode me ver. Entenda uma coisa, você que nos vê, talvez você ainda não é alguém que jogou sua vida para Jesus, mas tem uma religião. Você não vai conseguir ver Jesus. Você tem que nascer de novo. Não sou eu que digo. E Jesus diz por 2 vezes, você não vai poder me ver. E a consequência é, e aí não é só nascer de novo, aí já a água do Espírito não pode entrar no reino. E aí nós falamos sobre isso daqui, um dia nós vamos falar, vai chegar na glorificação, por que a Nova Jerusalém não desce? Por que a Nova Jerusalém ela fica nos ares e ela só toca a terra na nova terra? O reino é implantado, né? Todos vão ver, porque nasceram de novo. Mas nem todos vão reinar no reino. Nem todos vão reinar. Né? Não sei se você crê assim. Nem todo remido vai reinar no reino. Por isso que ele diz assim, se você não nascer da água do Espírito, você não pode reinar. Porque muitos ficarão na Jerusalém. Só vai herdar, reinar no reino com Jesus, eu sempre digo, os bem-aventurados. Tem até um vídeo no canal meu, somente os bem-aventurados. Porque os bem-aventurados se submeteram ao processo de santificação. E uma das recompensas para aqueles que venceram, são os vencedores, né? Há o que vencer, não é os crentes, não é os que creem. Há o que vencer, herdarão todas essas coisas. Pode falar. Amém. Amém. Não, é exatamente isso. Por isso que a gente precisa, né, em vida, edificar sobre o fundamento, como Paulo fala, né? Ouro, prata e pedras preciosas, para quando passar no fogo, porque tem muita gente que acha que o cristão, né, as pessoas que estão em Jesus não vão passar pelo tribunal, mas Paulo também fala, agora eu não vou lembrar qual versículo, mas ele fala que todos nós passaremos pelo tribunal de Cristo, né? Então a gente vai passar pelo fogo, que é ele, e as nossas obras vão ser julgadas, vamos dizer assim, aquilo que a gente fez no corpo, né? Que, tanto para o bem quanto para o mal. Aleluia. Continuando aqui, tem uns versículos que eu ainda coloquei aqui, assim, tremendo. Um é Romanos. Nossa, Romanos é maravilhoso demais, né? O Evangelho dos Gentios, quanto ensino mesmo. E Romanos 7, do 15 ao 25, fala sobre essa luta que Paulo ele tem, né? Do Espírito Santo militando com a carne. E aí ele fala que no interior dele, ele tem prazer na lei de Deus, né? A palavra diz, você também, né, havia comentado, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Então, ele já habita no nosso espírito, né? Ele está aqui dentro de nós. Por isso que a gente tem ânsia e a gente tem sede das coisas de Deus, porque é ele em nós. Mas, quando Paulo ele olha também nos membros, né, no corpo dele, na carne dele, ele vê uma outra lei, né, que não é a lei do entendimento que quer as coisas de Deus, é a lei do pecado. É a lei que faz com que ele faça aquilo que ele não quer, né? Então, porque isso muitas vezes acontece com a gente, né? A gente sabe as coisas que a gente precisa fazer, a gente tem esse entendimento daquilo que a gente precisa fazer, mas a gente não faz, né? A hora que a gente sabe, a gente está pronto para fazer aquilo que a gente vai fazer, de repente muda e a gente faz outra coisa que a gente queria fazer. E isso é a nossa carne militando com o nosso espírito, né? Essa luta que acontece dentro de nós. Calma aí, gente. Então, nisso, a gente precisa deixar, como eu já havia dito, o Espírito Santo imprimir o caráter de Cristo em nós. Porque quando ele imprime o caráter de Cristo em nós, imprime a mente de Cristo em nós, a gente começa a pensar nas coisas do alto. A gente começa a desejar as coisas do alto e, consequentemente, né, daquilo que a gente está sendo cheio, a gente também vai transbordar. A gente vai transbordar aquilo que a gente pensa, a gente vai transbordar aquilo que a gente vê. Então, por isso que a gente tem que estar dia e noite meditando na palavra de Deus. Mas esse imprimir o caráter de Cristo em nós, né, imprimir a mente de Cristo em nós, causa incômodo, causa dor, porque se a gente vai para Cristo viver em nós, a gente precisa abrir mão de nós mesmos. E para isso, a gente precisa negar nós mesmos.
A gente precisa sair da nossa zona de conforto, daquilo que é natural pra gente, daquilo que a gente estava acostumado a fazer, e começar a fazer as coisas do alto, né? Realmente nos alinhar com o céu, nos alinhar com aquilo que o Espírito Santo está falando. Só que isso é igual esses coaches da vida aí, eles falam, né? Gerar hábitos novos, gerar coisas novas, né, na nossa vida, gera dor, gera sofrimento. Não digo sofrimento, porque sofrimento é uma coisa, as pessoas colocam como coisa ruim, mas gera, eu até anotei aqui, gera incômodo, muitas vezes. Nossa, olha que doideira. Quando eu estava estudando, o Espírito Santo ele ministrou, eu fui até pesquisar aqui. O Espírito Santo ministrou sobre a ostra, porque a ostra ela não tem a pérola, né? A ostra ela é só a ostra. E aí, até anotei aqui o negócio do site que falava assim, ó, as pérolas são produzidas, né, nas ostras em resposta a alguma irritação provocada por agentes externos que entram na concha, né? Um grão de areia, por exemplo. E daí, como resposta dessa irritação, a ostra ela começa a produzir em volta desse agente externo uma madrepérola, alguma coisa do tipo, né? Desse corpo que era estranho, de repente forma pérola, um negócio lindo. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer em nós, né? Ele quer pegar a pérola, ele quer pegar a nossa carne, ele quer pegar esses agentes externos que tentam ainda governar a nossa vida, a lei do pecado que ainda quer operar em nós, mesmo a gente não estando mais, né, submissos, vamos dizer assim, a ela, mas ela ainda quer ter o domínio sobre nós. Então o Espírito Santo quer pegar tudo isso e transformar numa pérola, né? Então é como se cada atitude nossa, cada pensamento nosso, o Espírito Santo fosse lá e colocasse um pouquinho de Cristo. Aí, na outra vez, aqui vai colocando um pouquinho de Cristo, vai enchendo um pouquinho de Cristo, vai fazendo de Cristo, até que vai chegar uma hora que todo mundo vai olhar, cadê a Amanda? Não tem mais a Amanda. O que a Amanda fala é o que Jesus fala, o que a Amanda o jeito que a Amanda se veste é como Jesus se veste, o jeito que a Amanda fala é como Cristo, sabe? O que ela pensa é como Cristo. Então é exatamente isso que o Espírito Santo, né, vai fazendo. Ele vai nos moldando e nos alinhando a Jesus, né? Vai realmente produzindo Cristo em nós. E é maravilhoso isso. Eu fiquei assim, meu Deus, Espírito Santo, que é isso? É benção demais quando a gente tem essas revelações do Espírito, porque eu acredito que seja uma forma didática, né, de ensinar, de fazer com que todo mundo entenda aquilo que ele quer que a gente faça, sabe? Então, ou até mesmo aquilo que ele faz. E dando continuidade a isso, né, já chegando para o final aqui também, daquilo que eu gostaria de falar, depois se você quiser complementar, em Romanos 12, Paulo ele fala, né, para a gente apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas se a gente pensar, como é que a gente oferece um sacrifício vivo? Normalmente o sacrifício é morto, né? Mas o que a gente tem que oferecer, né? A gente tem que oferecer os nossos corpos, né, para Deus, mortos, nós mortos para Deus, mas continuando vivo. Não sei se está conseguindo entender. E isso, né, é o que agrada a Deus. Isso é um culto racional, não é um culto de sentimento. Eu tô sentindo que hoje eu vou cantar para Deus. Eu tô sentindo aqui, será que hoje vai dar certo mesmo? Tá chovendo. É racional, é você saber aquilo que você está fazendo. Por isso que a gente tem que ter esse entendimento, ter essa maturidade para saber aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Né? E fazer isso, sentindo ou não sentindo, você vai orar. Sentindo ou não sentindo, você vai ler a Bíblia. Sentindo ou não sentindo, você vai ter o seu tempo com Deus. Mesmo que, ai meu Deus, não quero ler a Bíblia, não quero. Não quero. Você vai fazer aquilo porque isso é racional, sabe? É igual, o pessoal fala, é igual pagar boleto. Você sente de pagar um boleto? Você fala assim, hoje talvez eu não pague esse boleto, aí nem tô afim. Tipo, não existe isso, né? E aí depois Paulo continua, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E olha que doido, ó, não vos conformeis com este mundo, né? A gente sabe que, né, o príncipe deste mundo, ele é Satanás, né? É o inimigo. Então, não é pra gente conformar com as coisas que tá no mundo, não é pra gente amoldar o mundo, não é pra gente
se parecer com o mundo, é para a gente realmente ser diferente, para o caminho totalmente contrário e transformar a nossa mente, né? Ter essa renovação, que é tudo isso que a gente tá falando, que é essa santificação, essa metanoia de que você, antes você era, o nosso pastor, meu pastor, ele fala dessa metanoia no sentido da lagarta, né? Você era uma lagarta, você passa por um casulo, né? Por esse lugar de transformação e você sai um ser diferente. Você sai uma borboleta que come diferente, que voa, que faz tudo diferente daquilo de quem você era. Então, isso que é ter essa metanoia, renovar a mente. É isso que a gente deve fazer. E o mais interessante de tudo é que Paulo ele coloca assim, para quê? Então, você transforma a sua mente para quê? Né? Aí, sim, você vai conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que a gente experimenta a vontade de Deus se a gente faz o que a gente quer? Né? Se a gente anda da maneira que a gente quer. Isso só vai, fazer a gente, só afundando, né? Exato. Cara, você pegou o ponto que eu ia partir, que existe um porquê em todo sacrifício, entende? Logo, pois, irmãos, para que possam oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Então, há um porquê, para que possam experimentar com a boa, perfeita. Quando você falava aí, você fala, tá entendendo? Eu tô falando exatamente como Isaac. Você vê que, literalmente falando, Abraão não ofereceu Isaac. Não, Isaac não ressuscitou. Isaac não morreu. Abraão ofereceu um sacrifício vivo ao Senhor. Isaac não morreu. E Hebreus diz que, pela fé, ele recebeu Isaac dentre os mortos. Em momento nenhum você vê Abraão falando que Isaac é o sacrifício. Quem fala que Isaac é o sacrifício são os pregadores. Sim. Entende? O Eterno fala assim, leva Isaac no monte, sacrifica-o a mim. O Eterno também não diz que Isaac é o sacrifício. No monte, no diálogo de Isaac e Abraão, quando Isaac pergunta para Abraão, cadê o cordeiro? Ele fala, Deus proverá para si o cordeiro. Não fala que você é o sacrifício. Uhum. Entende? Então, assim, a santificação, eu quero tirar isso da mentalidade, porque Romanos 12, para que eu tenha a mente, né? Tudo começa por aqui. Quando você ouve falar de santificação, tem uma diferença entre santificação e consagração. Santificação é uma coisa, consagração é outra. Consagração é o que eu faço para ele. Então, podemos dizer assim, consagração é a minha oferta a ele. Santificação é a oferta dele a mim. João 17, o Senhor Jesus, na sua oração como sumo sacerdote, está exercendo o seu papel de sumo sacerdote, intercedendo pelo povo, né, o Okipur, ele vai dizer assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Isso é além demais. Santificação é separação. Separa-os na verdade. Na verdade. Não é pela, é na verdade. Então, santificação é o que ele fez por mim. Eu recebo o que ele fez por mim. É mais ou menos o jeito que digo assim, consagração é quando Ana oferece Samuel. O Eterno não pediu Samuel a Ana, ela ofereceu, consagrou, certo? O Eterno deu o seu filho, certo? Então, assim, são coisas diferentes. Assim como nós consagramos a nossa vida ao Senhor, o Senhor nos deu o seu filho, consagrou Jesus ao mundo, ele deu o seu filho. Então, santificação nada mais é um meio que o Eterno criou para que você e eu desfrutássemos da glória dele. Santificação não é prisão. Santificação não é castigo. Não sei se você passou por isso, mas a nossa geração pegou assim, você vê que tudo é aqui. Quando alguém faz alguma coisa errada, né, há líderes religiosos que dizem assim, quando você faz alguma coisa errada, qual é a sua punição? Você vai rezar tantos Pai Nosso, vai rezar tanta Ave Maria. Então a sua mente ela pega essa mensagem como se fosse assim. Então quer dizer que todas as vezes que eu perco, eu tenho que rezar. Então você passa a entender que a reza é um castigo, entendeu? Pelo meu erro. E na verdade, a oração é o desfrutar da comunhão. Então santificação não é um castigo. Santificação é o meio pelo qual você precisa desfrutar. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Santificar, ver esse termo significa vislumbrar. Não é que ele não esteja amando, ele está fazendo. Tem um monte de gente esperando que o melhor de Deus está por vir. Já veio, cara. O Senhor já está fazendo.
Ele já está fazendo a sua vida. De repente, para você, vai chegar amanhã e o Senhor vai te responder. Aí você fala assim, Marcelo, o Senhor me respondeu hoje, porque eu estou orando há anos. Ele fez hoje. Não, ele já estava fazendo. Você que não estava vendo. A santificação, ela vai te dar o quê? Primeiro, habilidades espirituais, façanhas espirituais. Os homens espirituais, Amanda, eles não são discernidos pelo mundo natural. Não. Você, quando você... Deus só se discerne espiritualmente. Só espiritualmente. Então, o que o mundo vai fazer quando um homem espiritual chega em qualquer lugar? Vai tentar expulsá-los dali. Porque é loucura para o mundo. Entendeu? Sim. Só que o homem espiritual, ele não é levado por ventos de doutrina. O homem, quando fala homem, nesse sentido do povo do Senhor, a pessoa que é espiritual, não é levado por ventos de doutrina. Ele não entra em panelinha. Ele não faz, não tem partido. Entende? É como o Salmo 1, né? Não se acenda mesmo dos caminhos vencedores. Enfim. Ele não perde tempo, cara. Porque com a santificação, eu gosto de dizer assim, a santificação, ela te calibra. Te dá conexão, entendeu? Ao mundo de baixo, ao mundo de cima. Você anda conectado. Bendito seja Jesus. Você se torna sensível ao mundo espiritual. Tudo para você, você vê uma folha caindo, você vê... Cara, ninguém viu isso, só eu e o Eterno. Só eu e os céus. Entendeu? Você vê uma cena que só você viu, fala, cara, só o Eterno e eu. Ele compartilhou comigo isso. Quantas coisas aconteceram hoje, movimento de uma nuvem. Para muita gente, eu acho que você só vê em céu, em TV, em redes sociais, celular. E você vê uma nuvem que foi formada de um jeito, de repente ela mudou a forma e o Senhor compartilhou contigo. Olha só com os santos. Então, a santificação. Cara, só os santos, Amanda, conseguem produzir frutos. Só o santo tem paz. Só o santo tem gozo. Só o santo tem alegria. Só o santo tem fé. Só o santo tem mansidão. Só o santo tem domínio próprio. Entende? O cara não está perdido, cara. A mente que é uma coisa, o coração que é outra, os pés estão indo para um outro lugar. Não a santificação de calibre, como você falou. Não, o espírito foi recriado. Agora quem manda é o espírito, a alma se submete ao espírito e a carne é crucificada. Né? Esse é o sacrifício vivo. Por quê? Vivificados no espírito, santificados na alma e crucificados na carne. Ou seja, quem manda aqui é o espírito, a alma. Então, isso é santificação. Eu queria deixar isso daqui. Santificação é que você desfrutar da presença. Você está orando, você não precisa nem orar para sentir a presença. Você não precisa estar num lugar onde as pessoas vão naquele lugar para buscar a presença. Você está nela. Entende? Ser santo como eu sou santo. Você vai ver, eu te passo a bola, que o povo todo no deserto viram milagres e maravilhas, experimentaram e desfrutaram de provisões sobrenaturais. Que aquela geração viu, nenhuma outra geração viu. Né? Mas, assim, o único que desfrutava da presença era Moisés. É verdade. É o único que tinha comunhão, né? Tem um versículo, agora, completa para mim esse versículo, Marcelo. É o amor... termina com comunhão do Espírito. Fala de Deus, de Jesus e do Espírito. Enfim, eu não vou lembrar, mas a graça... Não, o amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito. Não é isso? Oi? E as doces consolações do Espírito. Amém. Então, o que o Senhor quer que a gente faça, se a gente for ver os verbos, né, de cada uma dessas três fases aí, o único que está no presente é a comunhão com o Espírito. Porque é agora. Né? É a comunhão agora, é isso que o Senhor quer agora. Ele quer que todo mundo seja como Moisés. Né? Que todo mundo desfrute dele, desfrute da presença, desfrute da comunhão com ele. E quando a gente vai fazendo isso, quando a gente desfruta de Deus, e ele também vai desfrutando da gente, a gente vai, como se a gente estivesse tendo trocas, assim, a gente vai se alinhando com a vontade dele. Aquilo que ele deseja vai ser o que a gente deseja, aquilo que ele pensa vai ser o que a gente pensa. Então, não vai ser nada forçado, não vai ser nada, vai simplesmente fluir, entende? Vai simplesmente, é que não faz mais sentido para mim fazer tal coisa, porque não é difícil, não é tipo um fardo, assim, putz, agora eu não faço, não bebo, por exemplo, putz, agora eu não bebo mais. Ai, que difícil. Não, é tipo, simplesmente porque flui, é natural, entendeu? A gente não quer mais essas coisas, a gente não deseja mais essas coisas, porque a gente tá pensando nas coisas do alto. A gente está olhando para as coisas do alto. E é muito isso. E realmente, para terminar aqui a minha parte, queria deixar para o pessoal Tiago 1, 21 a 22, que fala assim:
Pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é apta, poderosa, né, para salvar a vossa alma. E sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Uau, assim, não tem nem o que complementar desse versículo. Realmente, acolha com mansidão a palavra que é implantada, né? Então, acolha com mansidão a Bíblia, que é a verdade, acolha com mansidão aquilo que a Bíblia fala, enfim, aquilo que a Bíblia fala, não que a Amanda fala, não que o Marcelo fala, não que o Henrique fala, mas aquilo que a Bíblia fala, porque é ela que vai salvar a nossa alma, é através dela que vai fazer com que a gente seja santo. Né? Tá me vindo aqui agora, Marcelo, quando o pessoal estava lá no Egito e Deus falou com eles, né? Teve aqui lá no Monte Sinai, teve aquela manifestação, todas aquelas coisas lá. O povo falou para Moisés ser o intercessor, né? Ah, não, Moisés, agora você vai lá, fala com Deus, porque toda vez que ele fala, parece que a gente vai morrer. E é exatamente isso que acontece. Toda vez que a gente lê a palavra, alguma coisa em nós morre. Alguma coisa em nós é deixada, é esquecida, é crucificada. Então, é exatamente isso que o Senhor quer que a gente faça. E uma outra coisa, para encerrar mesmo, os frutos, vamos pensar numa árvore. Os frutos que amadurecem primeiro são os frutos que estão lá em cima, né? Que são expostos ao sol primeiro. Então, até quando a gente vai buscar alguma fruta, assim, a gente às vezes nem alcança, né, para pegar aqueles que já estão maduros. E o que amadurece a gente é o sol, né? Então, Jesus é o sol das justiças, a gente precisa nos abrir para ele e deixar com que ele venha nos amadurecendo, sabe? Ler a palavra, meditar na palavra e deixar o Senhor fazer a obra que ele já começou em nós. Amém? Eu vou finalizar com o versículo que eu li aqui, mas não foi porque você falou esse daí, não. Já estava com o Tiago, não. Foi porque já estava aqui separado aqui, né? Já estava separado aqui para mim ler. Mas só falar algumas coisas aqui que ficou no meu coração. O Senhor diz, né? Sede santos porque eu sou o santo. Aí, de repente, você pode pensar assim, mas é impossível ser santo como Jesus é santo. A expressão sede santos como eu sou santo, quando ele fala sede santo como eu sou, há uma diferença de palavras ali, né? A santidade do Senhor é chamado Kadosh, né? Uhum. E a santidade que ele exige de nós é o Kiddushá. Kadosh é a santidade estática, né? Imutável. Ele é santo. Ele não contém santidade, né? Ele não vai ser o santificado. Ele é santo. Agora, o Kiddushá permaneça santificando a sua vida. Uau. Mas eu fiz um jejum semana passada, santifiquei minha vida, eu fiquei um mês santificando minha vida. Então vai valer durante todo o outro mês. Não. Por isso que na palavra, quando Isaías contempla os serafins, que estão vendo a Kadosh Baruch, né? Que estão vendo a santidade, eles cobrem os pés deles. E por que eles fazem isso? Porque a santidade que eles estão vendo é Kadosh, é imutável. Pé, na Bíblia, significa caminhada. Todas as vezes que você vê santidade está ligada a pé. Jesus falou assim, se eu não lavar os vossos pés, você não tem parte comigo. Uhum. É santidade. É santificação. Porque santificação é passo, todos os dias. Entende? Então, o meu papel, o seu papel não é acertar, não é chegar à plenitude. É continuar santificando. Continuar se separando. Ou sendo separado. Aí é o João que eu li aqui. Pai, santifica-os na verdade. Quem me santifica é o Abba. Na palavra. É na verdade. Não é em mentira, não é contra carochinho, não é em qualquer coisa. É o que a Amanda disse. Quando você hoje ouviu uma mensagem de uma moça, eu sou conselheiro espiritual dela. Um tempo a gente não conversava. E ela mandou uma mensagem assim, eu estou lendo Romanos. Que ela falou que ele tentava ler o Novo Testamento e não conseguia. Eu falei, cada puxão de orelha, né? Eu falei, cara, depois de Romanos você vai chapar do Espírito, porque é muito profundo, você vai entender muita coisa. Verdade. Então, assim, cara, não fuja da palavra, não. Corra para a palavra. Mas ela está me repreendendo, cara, ela está te santificando. Porque a Amanda falou assim, ela está te amadurecendo. Talvez não é que você não tenha fruto, mas tem frutos que nascem, mas apodrecem, não chegam ao amadurecimento.
A santidade é fazer você amadurecer. A santidade é para você desfrutar de coisas maravilhosas. Ah, eu estou cansado de ser crente porque eu não desfruto de nada. Não, tu está cansado de ir em igreja. Está cansado de cumprir rituais religiosos. Não é a religiosidade que santifica. É a palavra. Né, mano? O que vale, o que nós estamos falando aqui, por mais que a gente não vá para a palavra literalmente, eu tenho certeza que está queimando o seu espírito em casa aí. Está testificando o seu espírito que estamos falando aqui. Nós estamos falando a palavra. Né? É a palavra falada pela voz da Amanda e do Marcelo aqui. E eu quero finalizar com esse versículo aqui. Porque isso é santificação. Então nós falamos no primeiro vídeo, está lá no canal NP Podcast, falando sobre salvação. Somente os salvos podem ser separados. Amém? Se você não é salvo, não tem como santificar a sua vida. Para você ser santo, você tem que nascer de novo. Né, mano? A santificação não é uma reforma. A santificação é transformação. Só os santos, né? É só para os santos. Então você precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Né? Senão você não vai desfrutar de salvação. Marcelo, eu sigo Jesus, eu amo o Senhor, eu amo Deus. Ninguém está falando que você não ama o Pai, que você não ama o Espírito Santo, que você não ama Jesus. Amar é uma coisa. Marcelo, eu tenho fé nele. Beleza, você tem que ter fé nele mesmo. Isso é consagração. Agora, a santificação é o que ele fez. Você precisa receber o que ele fez. E aí, eu quero finalizar com isso, como você falou de Tiago, de ser praticantes, porque você só pode benefício se praticar. Né? É semelhante a uma receita, né? Eu não sei fazer bolo e tem os ingredientes e tem a receita ali. Se eu não ler a receita, eu não vou fazer o bolo. Vou morrer de fome tendo a receita e o ingrediente. Lucas 10, mais um daqueles textos como Nicodemos, no nível de Nicodemos, né? É quando o doutor da lei vem interrogar o mestre. O doutor da lei é um homem que, no tempo... Vou ler aqui, ó. Certa vez, um advogado da lei, ou em outras traduções, doutor da lei, voltou-se com o propósito de submeter Jesus a uma prova. E indagou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei, como tu a interpretas? Ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o mestre lhe disse: afirmastes bem, faça isso e viverás. Aí chega o verso 29. Ele, no entanto, insistiu em justificar-se, questionando a Jesus. Ele, por entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus. Mas quem é o meu próximo? Isso aqui é maravilhoso. Eu finalizo aqui. Porque ele vai até Jesus, o doutor da lei no tempo histórico aqui, era um homem que representava o Sinédrio, né? Ele tinha a carta do Sinédrio. Então, suponhamos que, no caso de Jesus aqui, nós sabemos que ele é o Filho de Deus, mas eles não sabiam, é mais um rabino, né? Mais um mestre em Israel. Então, todas as vezes que aparecia um mestre em Israel, não sei se ainda acontece isso lá, mas não tem vídeo para acontecer. Aparece um mestre em Israel falando algo fora da caixinha, fora, né? Nessa época, as mentes pensantes em Israel eram Hillel e Shammai, né? Então, eram os tópicos, eram os rabinos. Quando surgiu uma nova doutrina, um novo ensino, que não tinha a ver com a escola de Hillel ou de Shammai, esse doutor da lei ia até esse mestre e ia fazer duas perguntas para esse mestre. Esse mestre teria que responder essas duas perguntas, ou uma das duas, perdão. Tinha que responder pelo menos uma das duas. Se esse mestre não respondesse uma dessas duas perguntas, ele ia ser apedrejado publicamente. Então, esse doutor da lei está vindo com uma comitiva, porque ele representa o Sinédrio, né? E está vindo Jesus de cá com sua comitiva, que são os discípulos. E ele vai fazer essa pergunta para Jesus com o intuito de apedrejar Jesus. E Jesus vai transferir para ele a pergunta, né? Porque ele diz assim: o que tem que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus fala assim: como você interpreta a lei? É a mesma coisa de Salomão em Provérbios, né? Respondendo a pergunta com outra pergunta, você passa a responsabilidade. Aí, olha só, ele é doutor da lei, ele representa a lei, estou falando isso porque Tiago diz não ser ouvinte, mas praticante. Ele é o doutor da lei. Sendo doutor da lei, é um homem que tem conhecimento da lei. Então, ele tem que conhecer a lei, conhecimento, né? E entender a lei, praticar. Aí ele diz assim, ele vai falar o que está escrito no mandamento, só que ele vai acrescentar. Antes do finalzinho, ele diz assim: e de toda a tua força e com toda a tua capacidade intelectual. Moisés nunca disse isso. Por isso que até os muito ignorantes, semi-analfabetos, vão ser salvos, porque salvação não depende de intelectualidade. Mas ele acrescenta isso ali. Então ele já adulterou a lei, já está errado.
Aí Jesus disse para ele assim, faça isso e viverás. Por quê? Ele conhecia a lei, mas ele não praticava. Sim. Então o que Jesus falou para ele assim, beleza, tu quer dar a vida eterna? Quero, é isso que eu quero. Então faça o que você sabe que tem que fazer. Você já sabe o que tem que fazer, então pratica. Aí entra o versículo aqui, querendo ele justificar-se. Em primeiro lugar, eu finalizo, é que agora a coisa mudou. Quem deveria ser apedrejado é o doutor da lei, mas Jesus não fez. E a segunda coisa é, por que ele está se justificando? Jesus não perguntou nada para ele. Ele só falou assim, você já conhece, faça isso. Na verdade, ele vai propor, né, o texto, a parábola do bom samaritano, é o contexto ali. Ou seja, ele não fazia, ele conhecia, mas não praticava. Quando ele diz assim, tentando justificar do quê? Porque quando ele teve um encontro com o verbo vivo, mano, como nós estamos tendo nessa noite, que o meu coração está ardendo, ele está me desconstruindo algumas coisas em mim, e tenho certeza que em você também. Isso é santificação, né? Quando ele fala, querendo justificar-se, ele entende que ele não tem vida eterna. Entende? Ele tem um encontro com o verbo vivo. Ele falou assim, cara, eu não tenho o que eu digo ter. Eu não tenho o que eu prego, o que eu ensino ter. Isso vai para mim e para vocês aí. Eu tenho certeza da minha salvação, porque o Espírito fica comigo. Mas talvez alguém nos vendo aqui nessa noite que é alguém muito fiel à religião, ou até a Jesus mesmo. Mas você só é ouvinte. Você precisa praticar. Nada do que nós falamos aqui, gastamos uma hora e um pouquinho aqui. Se for só informação, daqui a 12 horas vai sair do teu sistema. Agora, se você... Agora, se você receber nessa noite aqui, você vai entender. Eu não tenho vida eterna. E você tem que decidir isso hoje, amor. Né? Nós temos que decidir isso hoje, questão da vida eterna. Porque você decidir na vida eterna, o restante é restante. Amém? Sim. Amém. Quer deixar duas considerações finais aí? Amém. Não, na verdade, eu já até falei as minhas considerações finais, né? Que era de Tiago, dessa questão de acolher mesmo com mansidão a palavra, de praticar, né? Não só ouvir. A Bíblia, ela tem muitos versículos, muitas partes dela que fala sobre a importância de você praticar aquilo que você escuta, aquilo que você fala, não só ouvir. Tem aquela em Mateus 7 que fala sobre o homem que edifica sua casa na rocha. Então, para o Senhor, né, o que realmente importa não é aquilo que você fala ou aquilo, porque como a gente demonstra aquilo que a gente fala com as nossas ações, né, praticando, colocando em prática aquilo que a gente aprende. Então, é isso que a gente precisa fazer, né? Igual o Marcelo estava falando, olhando para trás, olhando um ano para trás, a gente tem que ter mudado alguma coisa, né? Alguma coisa para melhor. A gente tem que começar a fazer aquilo que a gente não fazia. E assim a gente vai caminhando, né? Um processo diário, não é da noite para o dia, não é amanhã você vai acordar e vai assim, nossa, que top, eu tenho uma comunhão perfeita com o Espírito Santo, escuto ele. Não, você vai progredindo nisso, você vai conhecendo ele cada vez mais, vai ser algo orgânico, vamos dizer assim, orgânico, sabe? Indo aos pouquinhos, mas que vai gerar transformação verdadeira. Né? Não vai ser nada superficial, não vai ser nada que daqui 3 meses vai passar, vai ser algo para a vida inteira. E é isso. Amém. Amém por essa live, amém pelo convite, foi bênção demais. Quer deixar um abraço para alguém aí? Toma, senão... Amém. Tomás, né? Eu acho que o pessoal tá todo mundo ouvindo aí, minha avó, minha mãe, acho que minha tia, Tomás. Tomás, perdão. Tomás. Você não fala Tomás, mas é Tomás. Tomás, essa porção nova. A Rosana está falando aqui que essa live ela se identificou, já valeu tudo. Amém. Só para esse testemunho aqui já valeu já valeu tudo aqui, Rosana. Eu chamo ela carinhosamente de Chuquinha, porque eu conheço desde criança, né? Já valeu tudo nessa noite. Esse é o nosso intuito aqui, não é ganhar like, né, mano? Não. Mas é ganhar alma. Exatamente. O Senhor disse para Moisés, santifica o povo hoje e amanhã farei maravilhas no meio do povo. Moisés, santifica o povo hoje e depois traz até a minha presença. Quer desfrutar da presença? Talvez a presença para você seja uma utopia ou algo que você só ouve, você precisa desfrutar. Como esse homem disse aqui, né? Entendemos aqui, você precisa parar e meditar. Você tem a vida eterna. Quando alguém fala assim, se Jesus voltar hoje, quem é que sobe?
Eu não levanto a mão para não envergonhar, né? Porque as pessoas pensam que vai achar que isso é soberbo. É. Não, não é. É entendimento do que ele fez por mim. Amém. Bendito Verdade. seja ele. A minha salvação, a minha condenação não teve a ver com a minha obra. Teve a ver com a obra de Adão. A Amanda falou aqui. Meu primeiro pai, né? Representante. Então, a minha condenação não tem a ver com a minha obra. Por isso que quando já nasce, todos nascem condenados. A minha condenação não tem a ver com o que eu faço. Tem a ver com o que Adão fez. A minha salvação não tem a ver com o que eu faço. Tem a ver com Cristo. Então, tudo já está posto, né? É uma noite de escolha para mim, para você. Como Josué disse, né? Escolha vocês. Né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Elias disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Eterno é Deus, serviu. Né? Se Jesus é Deus, serviu. Mas se aí qualquer uma outra coisa aí é Deus, né? O Baal desse século, né? Servir. Mas você precisa decidir, porque os dois não rolam. Não tem como desfrutar do pecado e do Senhor. Amém? Eu quero também agradecer a cada um que nos assistiu até agora. Falar uma vez mais, peço que vocês estejam se inscrevendo no canal MP Podcast, canal no YouTube. Deixe seu like lá, deixe comentários também lá. Ative o sininho para estar recebendo as próximas notificações. A Amanda também tem um canal, né, Amanda? Tem. YouTube, né? Tem. Então. Chama Entendendo a Palavra. E assim, nós estamos conversando aqui hoje, porque eu vi um vídeo seu e fiquei maravilhado. Exatamente. Né? Eu só dar um testemunho para você aqui, semana que passou. Alguém falou comigo, nossa, eu vi uma live com você e uma moça. Aquela moça é teóloga, né? Eu falei assim, sim, Meu Deus. eu falei, cara, ela é muito profunda. Ela é muito profunda. Então, que o Senhor continue derramando sobre você em profundidade. Amém. Altura e profundidade ao tempo, em nome de Jesus. Amém. Abençoe a sua casa, o seu ministério. Amém. Uma vez mais. Amém. E até a próxima, a gente vai estar falando sobre glorificação. Amém. 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 E no Senhor, estaremos aqui. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Se ele não voltar, a gente fica, né, mano? Exatamente. Que o Senhor te abençoe, querido. Amém. Em nome de Jesus. Abençoe Amados, que o Senhor abençoe a vida de vocês. Amanhã também nós temos um podcast aqui. Talvez eu não vá gravar no Face. Vou gravar só no YouTube amanhã. MP Podcast, às 20 horas. Amém? Vamos falar amanhã sobre ansiedade. Como vencer a ansiedade. Bendito seja Jesus. Que o Senhor abençoe. E até a próximo encontro, querendo ele. Amém. Até mais. Tchau, tchau.